Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Namo Vishnu Padaya Bhutta Simati Hridayananda Das Goswami Namine. Namaste Guru Sahibam Vinase Prabhupada. Pramodaya Dusta Siddhantanas. Hare Krishna. Bom, hoje a gente vai fechar esse lindo capítulo dos ensinamentos de Hamsavatara. É interessante, né, como assim, a beleza do Bhagavatam. A gente está lendo Srimad Bhagavatam, a gente está lendo Uddhava Gita, mas Uddhava Gita é parte do Srimad Bhagavatam. E a beleza do Bhagavatam é justamente a narração, os ensinamentos de diversos avatares. Essa é a qualidade especial do Bhagavatam. Que é como se fosse, imagina se alguém estivesse escrevendo a história do universo, e como toda história tem que ter uma linha editorial, né? Você escolhe um tema, né? A história da indústria, a história das guerras, a história dos direitos civis, enfim, você escolhe um tema. Mas o tema do Bhagavatam é a história do universo, as vindas de Deus, os avataras. Essa é a linha editorial. Então é uma descrição das... E claro, são tantos, mas como todo trabalho de história, você escolhe os assuntos mais pertinentes, que são infinitos, mas você escolhe o mais importante. Então é isso, o Bhagavatam é a história, isso é que é fascinante do Bhagavatam. É a história de diversos avatares, muitos avatares. Você teria que realmente sentar e contar para ver todos, são tantos. Porque como é todo o universo, e não é só do planeta Terra, é de todos, é do universo. Então vai pegando os principais eventos que ocorreram, de acordo com Bhagavatam, nesses 150 trilhões de anos que o universo existe, de acordo com Bhagavatam, o universo é mais velho do que a versão da ciência moderna. Então, nesses 150 trilhões de anos do universo, quais foram as principais vindas de Deus? Essa foi a proposta editorial oferecida para Vyasadeva. Então você vê, aí aqui a gente teve, dentro da descrição da vinda de Krishna, que é 1/4 do Bhagavatam como um todo, 25% do livro foi dedicado à vinda de Krishna, porque esse era o tema mais importante. Mas dentro desta vinda de Krishna, veja que próprio Krishna narra uma outra história, de outra vinda dele. Nesse caso, como Hamsa Avatar. E a Bhagavad Gita, né, famosamente, ensinamentos de Krishna. Então lá Krishna explicou um assunto mais largo, 701 versos. Aqui em 41 versos, Hamsa Avatar foi bem no foco e deu uma coisa bem específica, né? Não foi uma apresentação geral do caminho do yoga, mas em apenas 41 versos, 40 versos, chegou num ponto assim, bem, autorrealização, tá aqui, se toca. Desconecte da matéria. Entenda a sua natureza transcendental. Me adore. Bem resumido. E aí tem outras, né? Nrsingadeva, aí tem Prahlada, aí tem os devotos, enfim. Mas essa é a beleza do Bhagavatam. E aqui a gente vai encerrar então esse avatar, esses ensinamentos desse avatar menos conhecido, mas você viu que é um alto nível, bem intelectual, porque o público do avatar era um povo bem alto nível intelectual. Então vamos ler o verso
41 juntos, belamente escritos aí. Eu acho que dá para ler lá em Alto Paraíso, dá para ler. Vamos lá. Iti mechina sandeham Munaya sanakadhayam Sabhajitva parayam Bhaktyagrim data samstavem Iti mechina samdeham Munaya sanakadayam Sabhajayitva parayam Bhaktyagrinata samstavem Iti mechina sandeham Munaya sanakadayam Sabhajitva parayam Bhaktyagrinata samstavem Iti mechina samdeham Munaya sanakadayam Sabhajitva parayam Bhaktyagrinata samstavem Iti dessa maneira por mim China destruídas Sandeham todas as suas dúvidas Munayam os sábios Sanaka Adhayam encabeçados por Sanaka Kumara Sabhajayitvam adorando-me plenamente Parayam caracterizada por amor transcendental Bhaktyam com devoção Agrinatam cantaram minhas glórias Samstavem com belos hinos. Repita comigo, meu querido Uddhava. Dessa maneira, todas as dúvidas dos sábios encabeçados por Sanaka foram destruídas por minhas palavras. Adorando-me plenamente com amor e devoção transcendentais. Eles cantaram minhas glórias com excelentes hinos. Vou repetir sozinho. Meu querido Uddhava, dessa maneira, todas as dúvidas dos sábios encabeçados por Sanaka foram destruídas por minhas palavras. Adorando-me plenamente com amor e devoção transcendentais, eles cantaram minhas glórias com excelentes hinos. Então, eles entenderam tudo e, agradeceram fazendo orações que não foram gravadas aqui, mas como é padrão, na Bhagavad Gita você pode ver, Arjuna tem as orações que Arjuna faz em resposta, muitos outros trechos você ouve a resposta do devoto e na resposta, na própria oração, já revela outros conhecimentos importantes. Mas aqui não foi feito. Verso 42, eu vou ler sozinho. Os maiores dos sábios
encabeçados por Sanaka Rishi, assim me adoraram e glorificaram perfeitamente. Enquanto o Senhor Brahma olhava, regressei à minha própria morada. Então é isso. Então ele foi lá, respondeu a pergunta e aceitou agradecimentos e foi embora. É um avatar que aparece e fica menos de 1 hora e vai embora. Outros ficam, né, como Krishna, fica 125 anos na Terra, então varia de acordo com o avatar. Uma aula que você deu que quando Brahma não sabia a resposta. É essa. Será que ele apareceu para dar essa resposta para Brahma? Sim, ele apareceu para dar resposta para, na verdade, para os sábios que fizeram os 4 Kumaras. Brahma não soube responder, então Krishna aparece na forma de Hamsavatar. Muito bem. Então a gente encerra assim o capítulo 13 e a gente começa agora o capítulo 14. E o título do capítulo é bem legal. O Senhor Krishna explica a Sri Uddhava o sistema de yoga. Então vai ser bom, né? Então vamos ver como que vai ser esse capítulo. Vamos lá, verso 1. Eu vou ler sozinho. Sri Uddhava disse: meu querido Krishna, os sábios eruditos que explicam a literatura védica recomendam vários processos para aperfeiçoar a própria vida. Considerando essas variedades de pontos de vista, meu senhor, dize-me, por favor, se todos esses processos são de igual importância ou se um deles é supremo. Bom, então essa aqui é uma pergunta clássica. Existem muitos processos, mesmo aqui no planeta Terra, em plena Kali Yuga, você vai ver uma grande variedade de processos sendo ensinados. E em diferentes processos, diferentes mestres, professores, enfatizando diferentes aspectos de diferentes processos. Então é uma pergunta excelente que você deve fazer. Perguntar, vem cá, tudo bem, mas qual é o melhor? Qual que eu preciso? Eu vejo isso muito, as pessoas se prendem numa coisa. E aí, aquela coisa é boa. Quando a coisa é ruim, até não prende, né? A pessoa vê logo, isso aqui não é legal, ela passa para frente. Mas é ruim é quando a coisa é um pouco boa. Mas não é tudo. Aí a pessoa se prende nisso. E aí ela deixa de absorver outros conhecimentos, deixa de ampliar a mente, deixa de evoluir verdadeiramente. Porque ela se limitou. Por exemplo, outro dia a pessoa me perguntou no meu outro canal, eu tô com muita ansiedade e tal, quero aprender a meditar. Eu falei, tudo bem, ótimo. Mas não é só isso. Essa é uma das minhas mensagens, assim, não é só isso, não tem uma coisa. Eu quero meditar, ótimo, super importante, essencial, pilar, mas é um pilar. Pilar não é uma casa. Um pilar não constrói uma bela casa. E não vou ter pilar, a casa vai cair, não vai ter casa. Tem que ter pilares, tem que ter plural, muitos pilares para você fazer uma boa casa. E a sua vida, ela não vai ser construída com um pilar. Não é um quiosque, né? É uma casa grande. Então você tem que conhecer não só o entender o que está acontecendo no pacote todo, mas aplicar na sua vida o pacote todo. Esse é meu foco no caminho 3T, né? Apresentar o pacote todo, para você entender que tem pilares hiper importantes, como devoção, mas não é só a devoção. E da devoção, a meditação certamente é essencial, mas não é só a meditação também. No campo de devoção não é só meditação. Tem oração, tem arati, tem tantas outras coisas, né? Sentir-se abrigado, tantos elementos importantes. Meditação, conhecer Krishna, meditar na forma, atividades associadas, enfim, tem tantos outros elementos
tem que conhecer, senão você não vai avançar. Vai se limitar. Senão não vai o quê? Não vai avançar. Vai avançar um pouquinho, mas não vai avançar muito. Aí você vai ficar frustrado. Então, se você está sentindo que você não está avançando tanto quanto você imaginava que poderia, ou que você sente ainda que você ainda está sendo muito sobrecarregado, com frustrações e, sabe, raiva, e está pesando isso, está pesando aquilo, e é porque você precisa de mais insumos, você precisa de mais conhecimento, mais prática, você precisa entender melhor a vida como um todo. Não para. Não é só isso, nem é só aquilo. É muito. Eu tento dar, assim, o que eu sinto que é o projeto da casa toda no caminho Telesteiro. Aí você tem que construir a casa toda. Porque o fato que tem muitas coisas, quer dizer que você tem muita coisa para fazer. Se você recebe o projeto da casa toda, você vai fazer um pilarzinho. Não, você vai ter que fazer um monte de coisas. Depois vai ter parede, depois vai ter encanação, depois vai ter telhado, depois vai ter janelas e portas. E você vai ter que fazer tudo para a casa ficar boa. E na sua vida não vai ser diferente. Você vai ter que ter tudo, você vai ter que trabalhar um monte de coisa. Desde questões emocionais, a totalmente espirituais, a coisas práticas, dicas simples, sabe? Coisas que a neurociência revela. Você tem que entender tudo. O base de tudo, assim, o básico de tudo, para poder, em cima disso, construir sua prática. Então, essa pergunta é muito boa. Vamos ver como é que Krishna vai responder. Significado. A fim de estabelecer claramente a posição excelsa de Bhakti Yoga, ou serviço devocional puro ao Senhor Supremo, Sri Uddhava solicita ao Senhor Krishna que identifique o Supremo entre todos os processos de autorrealização. Nem todos os processos védicos levam diretamente à meta última, o amor puro por Deus. Alguns só elevam aos poucos a consciência da entidade viva. Com o propósito de dar um esboço geral do processo de autorrealização, os sábios podem discutir os vários métodos de elevação. Mas quando chega a hora de determinar o processo mais perfeito, os métodos secundários devem ser afastados do caminho. Então é interessante esse tema aqui, praticamente no final do Bhagavatam, porque todo Bhagavatam ele começa com uma pergunta similar feita por Parikshit Maharaj, que está ouvindo o Bhagavatam de Shukadeva Goswami. Na verdade, é Shukadeva Goswami contando para Parikshit essa conversa de Krishna com Uddhava. É isso que está acontecendo aqui no Bhagavatam, para quem acompanha a história toda. Então, a pergunta que começa o Bhagavatam, milhares de páginas atrás, depois dizem, vem cá, e aí o que eu vou fazer? Tem muitas recomendações, e tinha muitos sábios, ele era o imperador do mundo e tal, e ele tinha 7 dias para viver. A morte ia chegar em 7 dias, ele sabia, porque ele tinha sido amaldiçoado. Então ele sabia que ele ia morrer em 7 dias. E ele aproveitou, né, como a gente explica, pegou a coisa ruim e tornou ela muito boa. Então ele pegou aquela energia ruim da maldição de morte em 7 dias e fez um aikido com aquilo, usou aquela energia para se tornar a coisa mais incrível na vida dele, mais fantástica, e não só na vida dele, mas aproveitou e abençoou e beneficiou todo mundo na história com a Bhagavad. Então a pergunta dele é a seguinte, vem cá, uma pessoa que vai morrer daqui a 7 dias, o que você recomenda? É uma pergunta legal, né? Boa. Vem cá, eu vou morrer daqui a 7 dias, o que você me recomenda? Atrasa o relógio. O que você vai fazer? Compra um carro novo, né? Então, de todas as dicas, tá, mas o que é realmente importante? Vamos lá, está cheio de sugestões, e era isso, tinha um monte de sábios lá reunidos. Vem cá, tem muitos sábios aqui, mas eu quero saber qual que é, e aí, o top? Sei que você quer que eu faça isso, tudo isso, você recomenda aquilo, mas qual que é a melhor sugestão? Aí tu gera todo esse papo aqui, e no final ele vai entender que, além de tudo, ele vai ter que se conectar em amor e devoção, né? Bhakti.
Bom, então vamos ver como é que essa pergunta vai seguir. Verso 2. Meu querido senhor, Uddhava continua perguntando, explicaste claramente o processo de serviço devocional imaculado, mediante o qual um devoto remove de sua vida toda a associação material, capacitando-o a fixar sua mente em ti. Então, para quem não lembra, a gente teve aquele capítulo lindo, né? Que Krishna estava descrevendo, o final do capítulo, acho que foi 11, né? Agora também já nem me lembro. Que Krishna está falando das gopis, ele fala do amor de Vrindavan, amor das gopis, ele vai lá na essência do mais elevado ponto de Bhakti, como Chaitanya Mahaprabhu explicou, mais íntimo, Krishna em Vrindavan, né? Aquele foco das gopis, etc. Então já teve esse capítulo. Significado. Agora se estabelece bem claro que o serviço devocional puro é o processo supremo para fixar a mente na verdade suprema, o Senhor Krishna. O próximo ponto a ser esclarecido é o seguinte: todos podem praticar este processo? Ou ele se limita a uma elite de transcendentalistas? Ao discutir as vantagens relativas dos diferentes processos espirituais, deve-se de imediato determinar a meta da vida espiritual e então isolar o processo que de fato concede esta meta. Deve-se definir os processos em termos de funções primárias e secundárias. O método que dê a perfeição mais elevada é primário, ao passo que processos que apenas auxiliem ou realcem a função primária consideram-se secundários. A mente é muito fugaz e instável, por isso, através da inteligência clara, devemos nos fixar no modo de vida progressiva e assim podemos alcançar a verdade absoluta nesta vida. Este é o processo sóbrio da conversa do Sr. Krishna com Sri Uddhava. Então, isso é um ponto bem legal. A gente tem que... É que falta isso, ninguém tem tempo, a gente está muito na correria, então a gente começa a ficar um pouco mais burro na correria toda. Mas numa boa, assim, se você pudesse parar, que virou um grande... É reconhecido hoje mundialmente, né, que o privilégio de poder parar e pensar profundamente é um grande privilégio. Né? Poder parar e pensar profundamente. É que vocês moram em Alto Paraíso, mas assim, não rola isso, né? Pergunta para a turma aqui no YouTube. Né? É um privilégio, porque se fica tanto na correria que não rola. Mas é nesse pensar profundamente que as coisas boas vão acontecer, as grandes ideias, as grandes inspirações, as reflexões, caminho da vida, a autorrealização, tudo vai acontecer nesse nível profundo. E é uma pena, é uma lástima que o mundo não está descartando isso, né? Que o mundo cada vez menos as pessoas têm isso no mundo. Porque o mundo ficou acelerado, continua ainda acelerando, então fica bem speed e até virou bem comum, a pessoa ainda até toma, né? Anfetamina, né? Em forma de remédios assim com nome bonitinho, mas é anfetamina para acelerar mais, porque eu não tenho foco, então toma para... Mas não é isso, na verdade você está acelerando mais a mente. E o que a gente precisa era de pensamento profundo. Então, se você pudesse, e eu espero que todos tentem, ter os momentos de reflexão profunda, onde você acalma mais a mente e você pode começar a pensar em termos maiores. E para avaliar o caminho da vida, você precisa fazer isso. Você precisa ter um pouquinho, ok, peraí, vamos. Tudo bem, além dessas coisinhas superfície, tá? Espiritualidade, legal, tem pessoas que estão despertando, eu preciso de espiritualidade. Ótimo, quer dizer que você já conseguiu
Você pelo menos saiu da superfície total, você entendeu que você precisa de espiritualidade. Então, parabéns, legal, muito bom. Mas não acabou. Você precisa... Peraí, deixa eu ir mais fundo agora. No campo da espiritualidade, o que seria a meta última? Aí sai pouquíssimas pessoas chegam nesse nível. De fazer essa pergunta. Qual é a pergunta? Qual que é a meta última da espiritualidade? Porque já a espiritualidade já é incrível. Já está todo mundo achando você incrível, você se acha incrível porque você, pelo menos, está buscando espiritualidade. Mas você tem que ir mais fundo. O que realmente é espiritualidade? Qual que é a meta última da espiritualidade? Tem que pensar. Tem que botar assim, sabe, as opções na mesa. Tem que dar uma olhada e ver, vem cá, quais são as opções mais profundas espirituais. Tem que ir além daquele primeiro gostinho de espiritualidade. Fiquei, focado na respiração 5 minutos, uau. Não, isso ainda não é espiritualidade. Ou fui visitar índio, sabe? Isso não é espiritualidade. Você tem uma calma, não é ainda isso aí. Mais fundo. Mais fundo. Tomei um negócio, não, isso aí ainda não é espiritualidade. Porque na espiritualidade você não precisa tomar nada. Então, mais fundo que isso. Sabe, vou agora me conhecer profundamente. Ótimo, mas ainda não é só isso. Você tem que ir mais fundo. Entendeu? Então, assim, é um processo, você precisa parar, não é assim em 5 minutos. E se você botar tudo, aí você vai entender mesmo, com calma, não, realmente, natureza e tal, é assim, Deus, alma, amor, então que tipo de amor espiritual? Aí sim, você começa a chegar na meta, sim, eu preciso desenvolver amor puro por Deus, Bhakti, ok, então agora você entendeu. Você entendeu a meta última. Aí o outro erro, daquelas poucas almas que entenderam que essa é a meta última, é desenvolver amor por Deus. Poucas dessas pessoas aí conseguem entender, não, tudo bem, essa aqui é minha meta primária, mas eu tenho metas secundárias e terciárias. Eu tenho outros processos que vão apoiar essa minha meta primária. E se eu não fizer os outros processos, a minha meta primária não vai acontecer. Olha só, por isso que não é fácil a coisa. Não é fácil. Que tem até gente que está assim, conhece Deus, acha que tem devoção, mas a meta deles é salvação. Não é desenvolver um relacionamento amoroso com Deus. Tem até gente que está em Bhakti, diferentes tradições, mas a meta deles é salvação. Vou ser salvo, não vou para o inferno. Pronto. Mas essa não é a meta última. Essa já é um subproduto da meta última. É um subproduto. Não é o alvo. Salvação é um subproduto. Então, assim, não é fácil, são muitas nuances. Mas tem isso, exatamente aqui, tem processos primários e secundários. E até terciários. Para você construir uma vida realmente incrível. Você tem que entender e aí você constrói a vida em cima disso. Aí a vida fica legal. É o que eu tentei fazer no Caminho 3T. Mostrar, olha, tem a meta primária lá, Bhakti, tudo bem. Mas você vai ter que ter o Jnana secundário. Aí você vai ter que ter Mindfulness, conhecer de sua natureza, Dharma, todo o trabalho emocional, neurológico, psicológico. Paz interior, terciário. Ainda tem o estilo de vida
Para apoiar todo esse processo, você vai ter que ter uma dieta legal, dormir bem, não se intoxicar. Por isso aqui é muita coisa, são muitos elementos para uma vida realmente conquistada. Por isso que eu fico falando, não é uma coisa, a meditação não é, a devoção não é só devoção. Você tem que entender o pacote completo, o que é mais importante, o que é secundário, terciário, o que vai apoiar, porque uma coisa apoia a outra. E aí fica um processo profundo. É isso que eu quero tentar passar. Muito bem. Vamos ler a primeira resposta de Krishna juntos. Aí a gente vai encerrar. A Suprema Personalidade de Deus disse, pela influência do tempo, o som transcendental do conhecimento védico perdeu-se no momento da aniquilação. Portanto, quando aconteceu a criação subsequente, transmitia Brahma o conhecimento védico, porque eu próprio sou os princípios religiosos enunciados nos Vedas. Então Krishna responde assim. Então vamos começar no começo. E quando Deus fala que ele vai começar no começo, ele começa no começo mesmo. Então ele falou, olha, quando acabou o outro universo, perdeu-se o conhecimento. A gente fechou o universo todo, não sobrou nada, nem ninguém, então perdeu. Então quando a gente começou esse universo agora, 150 trilhões de anos atrás, eu vim e expliquei para Brahma os Vedas. Eu trouxe tudo de novo, porque ele não tinha, então eu trouxe. Fiz um download para o Sr. Brahma, de todo o conhecimento. Ele está começando do começo, de todo o conhecimento védico. E desse conhecimento védico a gente quer todo o conhecimento e tal. Aí ele vai agora depois refinar isso até chegar no processo último. Vou ler o significado para encerrar. O Sr. Krishna explica a Uddhava que, embora se descrevam nos Vedas muitos processos e conceitos sobre realização espiritual, os Vedas, em última análise, recomendam o serviço devocional ao Senhor Supremo. O Sr. Krishna é o reservatório de todo prazer e seus devotos entram diretamente na potência Hladini, ou a potência que dá prazer do Senhor. De um modo ou de outro, a pessoa deve fixar a mente no Senhor Krishna. E isto não é possível sem serviço devocional. Quem não desenvolveu sua atração pelo Senhor Krishna não pode coibir os sentidos de se ocuparem em atividades inferiores. Esse é um ponto bem forte, né? Totalmente real. Que enquanto você não desperta não só o lado espiritual, mas esse lado espiritual ativo e doce da devoção de Bhakti, de Krishna Bhakti, que é especificamente Krishna Bhakti, porque é de doçura, é de gostoso, é prazeroso, é uma coisa amorosa. Enquanto você não consegue acessar isso, nem que seja uma aberturinha, uma brechinha, aí você precisa se envolver na sombra disso tudo, que é o mundo material. Enquanto você não acessa esse nível de realidade, você tem que viver na ilusão. Porque você precisa de tentar satisfazer essas necessidades de prazer, de amor, de conexão, de atividade. Tudo isso é normal, você está... Não tem como você evitar, todo mundo é isso, tem que ter isso. Então, se você não consegue o real, você vai ter o ilusório. Então, esse é um ponto sempre batido na tradição. Enquanto você não tiver acessado, você vai ficar aqui ainda enrolado no mundo material. Você vai ficar na ilusão. Você vai buscar, vai se frustrar, não vai ficar satisfeito, vai se frustrar, mas você vai ficar recaindo no erro, porque você não consegue achar a coisa real. Esse é um tema bem importante.
Visto que outros processos védicos na realidade não deem o Sr. Krishna ao praticante, eles não podem oferecer o benefício supremo da vida. O som transcendental dos Vedas é por si só a mais elevada evidência, mas aquele cujos sentidos e mente estão enredados no gozo dos sentidos e na especulação mental, e cujo coração está, pois, coberto de poeira material, não pode receber diretamente a transcendental mensagem védica. Assim, ele não consegue apreciar a insigne posição do serviço devocional ao Senhor. Muito importante esse final também. Enquanto a sua mente está completamente presa na matéria, ou seja, você não tem um estilo de vida, como eu falo no caminho, você não está com um estilo de vida apropriado, você não consegue absorver, você não consegue buscar o conhecimento. Você não quer buscar e porque você não está procurando, você não acha. Que se alguém bota na sua cara, não adianta porque não chega. Por isso que é assim, é tão devagar o processo espiritual mundial, por isso fica assim, não, por que é tão... É por isso que as pessoas têm um estilo de vida tal que eles ficam imunes à sabedoria transcendental. Ficam blindados, eles ficam... E eles não conseguem, então não interessa, se passa na frente, não absorve, não procura, enfim, não rola. Então por isso que esses outros processos são válidos, por isso que tudo tem seu valor. Porque processos que qualquer elevação, qualquer direção que você dá para pacificar a mente, já é um passo que vai tirar um pouquinho da camada, vai deixar a pessoa menos louca, um pouquinho mais perto de poder receber a luz da espiritualidade. Então qualquer, você começou, vai comer melhor, para de comer animal, já ajuda muito. Para de se intoxicar, vem morar, um estilo de vida mais calmo, mais equilibrado, vai ajudar. Praticou mindfulness, fez um pouquinho de yoga, ficou lá no tapetinho 2 horas por semana em mindfulness lá, fazendo as posturas, já vai ajudar. Fez um retiro, muita gente vem aqui e faz um retiro, porque deu aquele... baixou um pouquinho, naquele momento que baixou, na vibração, aí pronto, entrou uma fagulha, a fagulha entrou lá e já a coisa vai. Acalmou um pouquinho, aquietou a mente, ficou um pouquinho menos louco, já é um grande passo. Já ajuda muito. Então é isso. Bom, antes de encerrar, lembrar aqui, quem também está vendo aqui, não assusta não, a gente vai ficar agora só em agosto que a gente retoma essas aulas da Uddhava Gita. Eu vou viajar, se Krishna permitir. Vou fazer muita coisa, fazer curso da Bhagavad Gita na Bélgica, retiro nas Bahamas. Então eu vou viajar aí um pouquinho, fazendo essa minha missão aí em outras terras. Então eu vou ficar fora esse tempo aí. Então não assusta não, a gente volta em agosto, primeira quinta de agosto a gente está de volta aqui. E vocês aí aguentem até agosto também. Tá bom, gente? Então, até lá, que Krishna abençoe todos vocês, me abençoe também na viagem e que vocês sejam muito felizes. Hare Krishna.